Meu nome é Alina. Tenho 29 anos e aprendi da pior maneira como é ser zombada pela própria irmã enquanto ela literalmente passava o meu cartão de crédito. Não pelas minhas costas, não por engano bem na minha frente, sorrindo como se estivesse me fazendo um favor. Um minuto ela estava jogando snacks importados no balcão, dizendo que eu era sensível demais com dinheiro, e no seguinte me lembrava que ninguém precisa de mim nem da minha generosidade patética. Ela disse isso usando o meu cartão, dentro de uma loja que ela jamais poderia ter bancado sem mim. Mas o que ela não sabia, o que nunca se deu ao trabalho de perguntar, era que praticamente tudo do que ela dependia vinha de mim. E na manhã seguinte, quando acordou pronta para gastar mais do meu dinheiro, ela finalmente descobriu o que acontece quando a irmã quieta decide deixar de ser quieta. Antes de seguirmos, se inscreve no canal e me conta de onde você está assistindo. Tudo aconteceu numa terça-feira, o tipo mais comum de dia miserável, aquele em que nada dramático deveria acontecer. Eu estava trabalhando de casa, meio caída sobre a mesa, tentando convencer uma planilha teimosa a cooperar, quando meu celular vibrou. No começo, ignorei. Modo trabalho, fones de ouvido, cérebro derretendo. Mas aí vibrou de novo. E de novo. Finalmente olhei e vi o alerta, R$ 184,57 na Freshmart Boutique Foods. Meu estômago travou. Eu não tinha comprado nada naquele dia. Nem tinha saído de casa. Havia só uma pessoa com acesso àquele cartão, e o timing dela sempre era suspeitosamente perfeito. 2 segundos depois, chegou uma mensagem: espero que não se importe. Os preços do mercado estão um absurdo esses dias. Coração vermelho. Minha irmã Mia. A mesma irmã que um dia me disse: ninguém precisa das suas esmolas, Lena. Você só acha que ser responsável te faz importante. Ela disse isso usando os sapatos que eu paguei. Eu já devia estar acostumada. Só naquele mês ela tinha usado meu cartão 5 vezes. Compras aleatórias, impulsivas, coisas que ela jurava serem temporárias ou emergências, embora metade fosse vela perfumada ou skincare caro que ela tinha visto em um vídeo no TikTok. Mas hoje, algo parecia diferente. Talvez fosse o fato de que ela nem fingiu estar arrependida. Talvez fosse a lembrança dela, na semana passada, rindo com as amigas sobre como a Alina paga qualquer coisa se você falar do jeito certo. Ou talvez fosse o jeito como ela desfilava pela vida como se estivesse me fazendo um favor ao me deixar resolver os problemas dela. Seja lá o que foi, alguma coisa estalou silenciosamente dentro de mim. Abri a câmera de segurança da loja pelo app do banco. Sim, ativei isso meses atrás. E não, ela não sabia. Lá estava ela, em pé no caixa, óculos de sol na cabeça, cabelo impecável, balançando meu cartão como se fosse um truque de mágica. Ainda virou para a mulher atrás dela e brincou: minha irmã se preocupa demais com dinheiro. Ela esquece que alguns de nós têm vida social. A caixa riu por educação. Mia recebeu aquilo como se fosse aplauso. Eu não estava com raiva ainda. Só cansada. Um cansaço fundo, arrastado, mais pesado do que qualquer conta que ela já tivesse me passado. Ela saiu da loja confiante, sacolas na mão, totalmente alheia ao fato de que tinha acabado de insultar a única pessoa que sustentava todo o estilo de vida dela. Porque Mia não fazia ideia de que o apartamento onde morava, o carro que dirigia e até a conta bancária da qual ela se gabava tudo poderia desaparecer com uma única decisão. A minha decisão. E pela primeira vez em anos, eu realmente considerei tomá-la. Crescendo, eu era a irmã de fundo. A confiável. A quieta. A garota que sempre ficava nas bordas das fotos de família, enquanto Mia posava no centro como se estivesse fazendo teste para um holofote que nem existia. Ela era só um ano mais nova, mas de algum jeito sempre parecia mais barulhenta, mais brilhante, mais visível. Se ela assasse meia caixa de brownie, todo mundo agia como se tivesse resolvido a fome mundial. Se eu ganhasse prêmios acadêmicos ou ficasse em primeiro lugar em torneios de debate, meus pais sorriam, acenavam e perguntavam se eu tinha lembrado de tirar o lixo. Não era ciúmes. Era simplesmente o padrão da nossa infância. Mia se apresentava. Eu me preparava. Mia brilhava. Eu estudava. Mia vivia alto. E eu mantinha a casa funcionando. À medida que crescemos, nada realmente mudou. Mia flutuava de sonho em sonho,
como se cada um viesse com uma nova fantasia. No mês ela queria ser cantora, no seguinte maquiadora, depois influenciadora, depois coach de lifestyle, depois qualquer tendência que estivesse viralizando. Ela vivia dentro dessas identidades temporárias como quem experimenta personalidades num provador. Enquanto isso, eu fazia o que precisava fazer, fui para a faculdade, trabalhei meio período, estudei até tarde, guardei cada centavo, construí uma rotina. Minha vida não era glamourosa, mas fazia sentido. A dela parecia glamourosa, mas era frágil, sustentada por descontos, charme e pela capacidade de convencer outra pessoa a pagar por tudo. Mas ser a irmã confiável trazia uma responsabilidade escondida. Eu era quem a família procurava sempre que tudo desmoronava e as coisas sempre desmoronavam ao redor da Mia. Quando ela estourou a conta aos 20, eu emprestei dinheiro. Quando não conseguiu pagar o aluguel aos 22, deixei ela ficar no meu sofá por um fim de semana que virou 6 semanas. Quando bateu o carro e chorou dizendo que precisava de transporte para construir a marca dela, eu ajudei a financiar o substituto. Não porque ela merecia, mas porque eu não suportava vê-la afundar em problemas que se recusava a admitir que ela mesma criava. Então veio o ano em que a mamãe adoeceu e o papai perdeu o emprego no mesmo mês. As contas se acumularam rápido. A casa estava desmoronando e Mia estava entrando em espiral. Ela chorava dizendo que a vida dela estava acabando, que sua identidade estava se desfazendo, que ela não conseguia manter a vibe num ambiente estressante. E lá fui eu de novo. Refinanciei a casa. Cuidei da papelada. Virei contato de emergência para tudo. Virei a adulta. Mia me abraçou naquele ano, dizendo para todo mundo que eu era sua rocha. Até postou uma foto nossa com uma legenda sobre irmandade e lealdade. Eu lembro que me senti esperançosa, estupidamente esperançosa de que talvez ela finalmente tivesse me enxergado. Mas 2 semanas depois, ela já estava de volta a me chamar de chata, como se responsabilidade fosse um defeito de personalidade. O que ela nunca percebeu foi isso. Pessoas quietas não são fracas. Somos observadoras. E eu vinha observando Mia por anos, tempo suficiente para saber exatamente como aquela história terminaria se ela continuasse só pegando e nunca devolvendo nada. As pessoas sempre perguntam como alguém como a Mia consegue acesso ao cartão de crédito de outra pessoa, como se eu tivesse entregado por pura ingenuidade. Mas a verdade é que não começou por direito ou abuso. Começou por uma crise. Daquelas que atingem uma família de repente, forte, e ninguém sabe o que fazer exceto a pessoa que sempre foi adulta, mesmo quando nunca deveria ter sido. Essa pessoa era eu. Aconteceu há 3 anos, quando o susto da saúde da mamãe coincidiu com a demissão do papai e a casa entrou naquele tipo de bagunça financeira que podia engolir uma família inteira. A hipoteca estava atrasada, as contas de luz e água prestes a serem cortadas, e Mia estava em pânico, mais barulhenta que o alarme de fumaça que disparava toda vez que ela queimava alguma tentativa de meal prep. Ela não entendia papelada, não entendia dinheiro, não entendia realidade. Então, naturalmente, tudo caiu de novo nos meus ombros. Eu entrei em ação porque ninguém mais conseguia. Conversei com o banco, consolidei contas, falei com o gerente de empréstimos, preenchi formulários que me deixavam tonta e fiz a única coisa que Mia jamais pensou em fazer: eu li os termos. Cada página, cada cláusula, cada linha dizendo quem seria responsável pelo quê. E como nada poderia avançar sem assinaturas, sentei com a Mia e expliquei com calma que o banco precisava da cooperação dela. Ela não ouviu. Mal levantou os olhos do celular. Só disse: tá, tanto faz. Só me diz onde assinar. Então ela assinou tudo. A casa foi transferida para o meu nome legalmente de forma permanente. O financiamento do carro, que vinha sufocando nossos pais, passou para mim, mas o veículo também passou. O seguro, as contas, os serviços, tudo atrelado a mim. Mia não ligava. Estava ocupada demais gravando Família em Crise, mas mantendo a positividade, colocando filtros enquanto eu enviava por fax documentos que determinariam os próximos 3 anos de estabilidade dela. O acesso ao cartão veio depois. Começou pequeno. Ela disse que precisava dele só por precaução, já que o cartão dela vivia sendo recusado. Prometeu me pagar de volta, prometeu que seria temporário e eu, exausta, equilibrando o trabalho, contas e uma mãe em recuperação, aceitei. Um cartão extra parecia inofensivo, considerando tudo o que eu já estava carregando.
Mas não era inofensivo. Virou o brinquedo preferido dela, a rede de segurança, o salário invisível. Toda vez que eu questionava os gastos absurdos, ela minimizava. Relaxa, Lena. Você está indo bem. Não exagera. A ironia, claro, era que ela não fazia ideia de quanto controle eu realmente tinha. Não sabia que a casa onde dormia era legalmente minha. Não sabia que o carro do qual ela se gabava estava registrado em meu nome. E definitivamente não sabia que cada passada daquele cartão estava construindo rumo a uma decisão que eu nunca pensei que tomaria. Porque enquanto Mia passava anos fingindo independência, ela nunca percebeu o quão frágil essa independência realmente era. E jamais imaginou que um dia eu seria a pessoa a desligar tudo. O ponto de ruptura não veio com fogos de artifício, nem gritos, nem algum momento dramático de filme. Ele chegou silencioso como quase tudo que realmente muda sua vida. Foi na noite seguinte ao incidente do supermercado. Eu estava sentada à mesa da sala de jantar, olhando para as sacolas que Mia tinha largado no meu balcão antes de sair correndo para encontrar uma amiga. Snacks importados, sérums absurdamente caros, bebidas milagrosas que ela comprou porque um influenciador aleatório jurou que aumentavam o brilho da pele. Tudo pago por mim, de novo. Mas não era o dinheiro. Não de verdade. Era a voz dela ecoando na minha cabeça. Ninguém precisa da sua generosidade, Lena. Você só acha que responsabilidade te faz especial. Ela disse aquilo com o meu cartão na mão. Disse depois de viver no meu espaço, dirigir o meu carro, respirar dentro de uma vida que eu mantinha funcionando enquanto ela recebia os créditos por ter tudo sob controle. E pela primeira vez, em vez de justificar, minimizar ou engolir, eu senti algo mudar aqui dentro. Um clique baixo, firme como o som de uma fechadura se encaixando no lugar. Fui até minha escrivaninha, abri a gaveta de baixo e puxei a pasta velha que eu não tocava desde o ano em que tudo desmoronou. Estava etiquetada com minha letra certinha, Casa Documentos Legais. Os cantos estavam gastos, as folhas levemente dobradas. E assim que a abri, senti como se estivesse olhando para um mapa dos últimos 3 anos da minha vida. A escritura com meu nome, o acordo financeiro, o documento atualizado do carro, os papéis conjuntos que me assinou sem ler todas as coisas das quais ela dependia sem jamais perceber que não possuía nada daquilo. Folheei cada página devagar, deixando a realidade assentar. Não só para ela, para mim também. Porque em algum momento, eu tinha esquecido o poder que possuía. Tinha esquecido que ser gentil não significava ser usada. Que ser responsável não significava ser descartável. Que ser quieta não significava ser impotente. Eu não estava fazendo nada daquilo para puni-la. Estava fazendo porque eu estava sufocando sob o peso das escolhas dela e ela nem percebia. Meu celular vibrou de novo. Outra notificação. Mia tinha usado minha conta de streaming para assistir algum reality show e depois postado um story sobre uma noite livre de estresse. A ironia queimou. Ela relaxava. Eu desmoronava. E eu percebi que esse era o problema. Coloquei a pasta sobre a mesa, respirei fundo e tomei a decisão que eu deveria ter tomado anos atrás. Na manhã seguinte, eu começaria o processo. Não por vingança, mas por necessidade, por sanidade, pela urgência de parar de viver como o plano B de alguém. Mia não fazia ideia do que estava vindo. Ela não sabia que a casa onde fazia poses para fotos não era dela. Não sabia que as chaves no fundo da bolsa representavam um carro ao qual ela não tinha nenhum direito legal. Não sabia o quão rápido uma vida construída sobre sentimento de direito pode desmoronar. Mas estava prestes a descobrir. A manhã seguinte não parecia dramática. Parecia estranhamente calma, silenciosa daquele jeito específico que o ar fica antes de uma tempestade. Acordei mais cedo do que o normal, fiz meu café e me sentei à mesa com a pasta aberta diante de mim. Não parecia vingança. Parecia limpeza, como se eu estivesse finalmente varrendo os destroços de anos sustentando alguém que nunca pensou no custo de cair sobre mim. Comecei pela coisa mais simples, o cartão. Acessei minha conta, cliquei em gerenciar usuários e removi o acesso dela com um único toque. Foi isso. Sem fogos de artifício, sem culpa, sem hesitação, apenas um clique silencioso, e a coleira financeira que ela tinha enrolado ao meu redor simplesmente caiu. Levou exatamente 4 horas para o mundo dela balançar.
Às 11h13, meu celular vibrou. Cartão recusado Beauty Glow Salon. Imaginei ela parada ali, no ritual matinal glamouroso, fingindo ser o tipo de pessoa que planeja gastos com o salão, e não o tipo que vive do limite do cartão de outra pessoa. 30 segundos depois, ela ligou. Vi o nome dela iluminando a tela. Não atendi. 1 minuto depois, outra notificação. Tentativa de transação Golden Brew Coffee House. Recusada de novo. Então veio a mensagem. Lena, o que houve com o cartão? Não está funcionando em lugar nenhum. Não respondi. Não porque eu queria torturá-la, mas porque ela precisava sentir o vazio entre as escolhas que fez e a vida que fingia ter construído sozinha. Às 11h26, ela estava ligando sem parar. 8 vezes seguidas. Coloquei o celular no silencioso e continuei trabalhando, estranhamente mais leve. Às 12h04, ela apertou o interfone do meu apartamento com força. Pela câmera da porta, vi os óculos de sol tortos, o cabelo começando a frisar nas pontas, gesticulando como se estivesse chamando um helicóptero de resgate. Ela respirou com força no microfone. Lena, abre a porta. Tem alguma coisa errada com minhas contas. Abri devagar. Ela entrou como uma tempestade de salto alto. Por que tá tudo congelado? Meu cartão, meu Amazon, minhas assinaturas, até tentei entrar na Netflix e apareceu algo sobre acesso revogado. A Netflix foi acidente, murmurei. Lena, isso não é engraçado. Eu tenho compromissos. Tenho compras agendadas. Eu tenho uma vida. Por que você desativou tudo? Entreguei um envelope lacrado, com o nome dela impresso na frente. O que é isso? Avisos legais. Formulários de revogação. Está tudo explicado aí. Ela piscou, confusa. Revo, o quê, Lena? Do que você tá falando? Você assinou os documentos 3 anos atrás, respondi, calma. Procuração, transferência da casa, permissões de conta, tudo que você vem usando está no meu nome. O rosto dela empalideceu. Então o quê? Você tá me cortando? Eu não respondi. O silêncio respondeu por mim. Ela me encarou como se o chão tivesse inclinado sob os pés. Você tá fazendo isso por causa de um cartão? Por causa de umas compras? Não respondi baixinho. Por causa de anos. A boca dela abriu e fechou. Pela primeira vez, Mia não tinha resposta. Apenas pegou a bolsa e saiu. Sem gritar, sem bater porta, sem drama. Só foi deixando atrás de si um silêncio tão pesado que parecia ter forma. E, de algum jeito, aquele silêncio pesava mais do que qualquer discussão que já tivemos. Mia não sumiu depois de sair furiosa do meu apartamento. Claro que não. Pessoas como ela não evaporam em silêncio. Elas reaparecem onde acreditam que ainda brilham. E para Mia, esse lugar sempre foi a internet. Então, enquanto eu passava a tarde respondendo e-mails do trabalho, ela estava ocupada cultivando sua persona de rainha imperturbável no Instagram. Eu não fui procurar. Eu nunca procurava. Mas o universo tem um talento especial para colocar na sua frente exatamente aquilo que você está tentando evitar. Uma amiga em comum marcou ela num story, e a curiosidade me puxou. Toquei na tela. Lá estava ela, jogando o cabelo no espelho, fazendo um get ready with me, sorrindo como se não tivesse acabado de ter um colapso financeiro na minha sala. Legenda: dia de autocuidado. Sem estresse, só vibrações. Ela silenciou o caos da manhã como se fosse um filtro ruim que pudesse simplesmente deslizar para longe. Mas, mesmo pela tela, algo estava errado. O sorriso não chegava aos olhos. Os movimentos estavam rígidos, como se ela estivesse prendendo a respiração. E os comentários? Eram mais gentis do que ela merecia, mas bem mais afiados do que ela poderia suportar. Amiga, tá tudo bem? Você parece cansada. Seu cartão não recusou no Golden Brew hoje? Te vi discutindo na recepção do salão. É verdade que sua irmã paga tudo? Esse último provavelmente acertou em cheio. Toda a imagem da Mia girava em torno de ser self-made, independente, focada na hustle.
A realidade era que a hassle dela sempre envolveu a minha carteira. Uma hora depois, ela postou de novo agora dentro do carro, óculos escuros, fingindo que estava indo para um brunch. Exceto que o motor não estava ligado, o cinto não estava preso e o fundo do vídeo não se movia 1 centímetro. Ela estava parada, provavelmente tentando imitar um estilo de vida ao qual já não tinha acesso. Os comentários ficaram mais duros. Por que o carro não tá ligado? Isso é um fake drive? Sua irmã não congelou suas contas? Nada de self-made, né? Normalmente, Mia já teria rebatido ou apagado os comentários como um incêndio. Dessa vez, não. Ela simplesmente ignorou tudo, filmou-se tomando um iced coffee e postou uma legenda constrangedora. Uma rainha nunca cai. Ela ajusta a coroa e se levanta. Só que a coroa estava escorregando, e todo mundo podia ver. Mais tarde, naquela noite, ela fez uma live. Começou casual, ela na cozinha, mexendo um macarrão claramente queimado, tentando parecer leve e despreocupada. Mas a máscara rachou rápido. Alguém perguntou sobre o cartão. Ela travou. Forçou um sorriso. Tá tudo bem. Minha irmã só tá sendo dramática. Nada que eu não possa resolver. A voz tremeu quase imperceptível, mas os seguidores notaram. Quando ela encerrou a live de repente, fechei meu celular e coloquei de lado. Não por satisfação. Não por vingança. Por cansaço. Assistir ela se agarrar a uma versão de si mesma que nunca existiu era exaustivo. O que ela não sabia ou que não poderia imaginar era que a maior rachadura em sua vida cuidadosamente construída ainda nem tinha acontecido. E eu estava prestes a atingi-la. O curioso sobre consequências é que elas não chegam fazendo barulho. Elas chegam quietas, constantes, inevitáveis. E foi assim que o desmoronamento de Mia começou. Sua persona online rachou diante de algumas centenas de espectadores, claro. Mas aquele não foi o momento em que tudo desabou. O verdadeiro ponto de ruptura veio na manhã seguinte, desencadeado pela coisa que ela valorizava mais do que qualquer manifestação. Sua mobilidade. Sua imagem. Sua liberdade. Ou, em termos simples, o carro. O carro em que ela amava filmar. Aquele com o qual ela posava como se fosse um troféu. Aquele que ela dizia aos seguidores que tinha trabalhado duro para comprar. O carro que não era dela. Depois do congelamento do cartão, ela deve ter tentado ficar na dela. Mas Mia nunca fica parada por muito tempo. Às 10 horas, ela já estava arrumada, óculos escuros, cabelo impecável, pronta para dirigir até um brunch de marca. Eu sabia porque ela postou um bumerangue da roupa. Garotas ocupadas não quebram. Então veio o caos em tempo real. Ela entrou ao vivo, coisa que deveria ter evitado, porque o universo tem um senso de humor impecável. Câmera apoiada no painel. Ela conversava com os seguidores enquanto tentava ligar o carro. Só que o carro não ligou. Ela riu, meio nervosa, e tentou de novo. Nada. Balançou a chave. Tentou outra vez. Ainda nada. Esse frio idiota. Disse, forçando um sorriso. Ele faz isso às vezes. Mentira. O clima estava ameno. E aquele carro nunca fez isso. A amiga dela, Amélia, no banco do passageiro, se inclinou para o vídeo. Amiga, você perdeu alguma parcela, é isso? O sorriso da Mia trincou. Não, por favor. Eu não estou falida. Os comentários explodiram na hora. Esse não é o carro da sua irmã? Achei que você disse que tinha comprado. Ela congelou isso também? Self-made? Quem? Então o celular dela vibrou. Ela leu a tela. Ainda ao vivo, ainda assistida por algumas centenas de pessoas, e a cor simplesmente sumiu do rosto dela. O que foi? Amélia sussurrou. Mia engoliu seco. É um e-mail. Algo sobre acesso revogado e retenção legal. Eu sabia exatamente qual e-mail ela estava lendo. Meu advogado tinha enviado assim que eu aprovei o pedido de imobilização. Nada de reboque dramático, nada de escândalo, só um desligamento silencioso. As rodas da vida perfeitamente curada dela pararam de girar.
Literalmente. E então ela viu um aviso amarelo brilhante, colado no para-brisa, perfeitamente alinhado. Uso não autorizado de propriedade sob titularidade de L. Hartwell Rhodes. Minha LLC. Ela arrancou o papel, amassou, tentou esconder, mas era tarde. A live ficou muda, exceto pela seção de comentários, rasgando ela viva. A garota que passou anos performando independência de luxo agora não conseguia sequer ligar o carro que jurava ter comprado com o próprio esforço. Ela encerrou a transmissão sem dizer nada. Naquela tarde, recebi um único texto dela. Você me humilhou. Olhei para a mensagem por um longo momento antes de largar o celular. Porque a verdade era simples. Eu não a humilhei. Eu apenas parei de proteger a mentira na qual ela construiu a vida inteira. Depois do episódio do carro, eu esperava que Mia explodisse. Que invadisse meu apartamento com aquele teatro habitual, me acusando de arruinar a vida dela, chorando sabotagem, exigindo explicações que ela nunca ouviria. Mas ela não fez nada disso. Ela ficou quieta. E silêncio, vindo de Mia, nunca foi paz. Foi um alerta. A primeira mensagem nem veio dela. Veio da nossa mãe. Lena, pode ligar para sua irmã? Ela disse que você tomou o carro e cortou as contas. Ela está muito chateada. Fiquei olhando para o texto por um minuto inteiro. Não era surpresa. Era o peso familiar e conhecido de ser a consertadora da família. Anos sendo a pessoa que todos chamavam quando Mia cavava um buraco para si mesma. Anos ouvindo tenha paciência, ela ainda está amadurecendo. Anos de expectativas empilhadas nos meus ombros enquanto Mia dançava pela vida sem carregar nada mais pesado que uma sacola de compras. Eu não respondi. 10 minutos depois, outra mensagem da minha mãe. Ela é família. Isso parece extremo. Lá estava. A faca da culpa. Afiada, precisa, impecável. Coloquei o celular virado para baixo. A segunda onda veio da própria Mia, horas depois. Você fez o seu ponto. Pode parar agora. Sem desculpas. Sem responsabilidade. Só irritação porque as consequências estavam atrapalhando a rotina dela. Depois veio outra. Você não precisava me humilhar publicamente. Foi nojento. Publicamente, foi ela quem se humilhou. Eu só saí do caminho. Ainda assim, eu não respondi. Na noite seguinte, alguém tocou o interfone do meu prédio. Olhei pela câmera. Não era Mia furiosa. Era pior. Uma Mia esvaziada. Ombros caídos, rímel borrado. Uma versão dela que eu nunca tinha visto sem plateia. Quando abri a porta, ela não invadiu o apartamento. Só ficou parada, olhos vidrados. Eu vi o anúncio, ela disse baixinho. Você tá mesmo me expulsando. Meu apartamento. Aquele onde ela morou sem pagar um centavo. Aquele que ela decorou como se fosse um set pessoal. Aquele onde ela gravava conteúdo sobre a era da rainha solo. Legalmente falei com gentileza, você nunca esteve no contrato. Ela piscou rápido, engolindo o choro. Eu não tenho pra onde ir. Você tem amigas, respondi. Ela soltou uma risada curta e amarga. Elas pararam de responder no minuto em que o carro morreu. Eu quase disse então elas não eram suas amigas, mas não precisava. Ela já sabia. Ela deu um passo à frente. Eu vou arrumar um emprego. Eu pago aluguel. Aluguel de verdade. Eu prometo. Você já disse isso antes. Dessa vez eu tô falando sério. Eu também respondi suavemente. O silêncio que veio depois foi longo, doloroso, definitivo. Então ela jogou a carta que guardava para o final. A carta que sempre funcionava. Você sabe que o papai queria que você cuidasse de mim. Foi o golpe mais baixo que ela podia dar. O que sempre funcionava. Aquela frase sempre quebrava minha resistência, por mais que eu tentasse lutar contra. Mas, dessa vez, algo dentro de mim não se moveu. Ele queria que eu cuidasse de você, eu disse. Não que eu te carregasse. O rosto dela desmoronou. Não de forma dramática ou performática.
Apenas, quieta. Ela deu um passo para trás. Você tá mesmo desistindo de mim? Assenti uma única vez. Tô. Ela se virou, caminhou pelo corredor e não olhou para trás. Pela primeira vez, eu não fui atrás. Não consertei. Não corri atrás do caos dela. Apenas fechei a porta e deixei o silêncio se instalar. Pesado, necessário e atrasado demais. Mia não me mandou mensagem depois daquela noite. Nenhum texto longo, nenhuma nota de voz carregada de culpa. Nem mesmo um último emoji disfarçado de súplica. Só silêncio. Espesso, estranho. Mas silêncio, vindo de alguém como a Mia, não significa paz. Significa que algo está se deslocando, quebrando, se reorganizando em um novo formato que só aparece quando a poeira baixa. No último dia do prazo que eu tinha dado a ela, dirigi até o apartamento. Meu apartamento. Para confirmar que ela realmente tinha saído. Não para espionar. Não para comemorar. Mas porque eu precisava saber. Precisava fechar o ciclo. Quando estacionei, a luz da varanda estava apagada e as janelas nuas, exatamente como antes de ela transformar o lugar no palco particular dela. Algumas caixas da Amazon, gastas, estavam largadas perto da caixa de correio, como cenários abandonados. Na parte interna da porta, presa com fita, havia uma nota escrita com a caligrafia apressada dela. Chaves e caixa de correio. M. Sem desculpa. Sem explicação. Sem agradecimento. Só uma inicial, como se ela finalmente tivesse entendido que não tinha direito a nada além daquilo. Destranquei a porta. O ar lá dentro parecia oco. Não triste. Não irritado. Apenas esvaziado. O perfume forte que ela usava ainda pairava leve no ambiente, brigando com o cheiro de limpador cítrico que ela utilizava para fingir que mantinha as coisas organizadas. De cômodo em cômodo, caminhei pelo rastro da vida que ela fingiu ter conquistado. A sala estava tecnicamente limpa, mas algo nela parecia errado, como uma foto sem o assunto principal. Uma planta falsa caída no canto, com as raízes de plástico expostas. Na parede, um vision board torto preso por um único percevejo. Letras brilhantes coladas às pressas, já descascando. Liberdade financeira até os 30. Vida de chefe. Vibrações altas sempre. Quase ri. Quase. Na cozinha, ela tinha levado a airfryer amada e deixado para trás uma caixa de leite de aveia vencido e uma cápsula solitária de café. Simbólico de um jeito quase cruel. Levar o que fazia ela se sentir importante e abandonar o que exigia responsabilidade. O banheiro estava surpreendentemente limpo. Exceto por uma gaveta. Dentro dela, uma paleta de base rachada. A mesma que ela me convenceu a comprar durante a fase Apoie Minha Marca de Beleza. Ela dizia que era o tom do poder. Agora parecia o tom do arrependimento. Eu não chorei. Não fiquei com raiva. Só me senti cansada. Não pelo trabalho físico. Mas pelos anos de limpar bagunças emocionais. No fim da tarde, meu advogado ligou. Só confirmando, disse ele, sempre animado. Ela desocupou. Contrato encerrado. Novos inquilinos entram na semana que vem. Ótimo, respondi. Algum problema? Ele riu. Ela tentou enviar uma reclamação escrita à mão sobre direitos de inquilina por padrão. Total absurdo. Deve ter aprendido isso vendo série. Claro que sim. Quando desliguei, olhei uma última vez para o apartamento vazio. Não parecia vitória. Parecia encerramento. Silencioso, gentil, atrasado. Pela primeira vez em anos, o silêncio não pareceu algo que eu precisava consertar. Pareceu algo que eu finalmente merecia. Não esperava ouvir da Mia de novo. E, por um tempo, não ouvi. Sem mensagens. Sem ligações. Nem mesmo uma frase passivo-agressiva nos stories. A presença dela online evaporou quase da noite para o dia. Nada de manhãs no banheiro com ring light. Nada de legendas empoderadas de Boss Baby. Nada de selfies em brunch ou vídeos de looks do dia.
Só um vazio onde a vida curada dela costumava existir. Uma semana depois, vi um story borrado no Instagram de alguém que eu nem conhecia. Não tinha sido nem ela quem postou. Só marcaram o nome dela lá embaixo. Ela estava sentada no sofá de alguém, usando um moletom enorme que claramente não era dela, olhando para o celular sem maquiagem, sem filtros, sem pose. A música de fundo era uma coisa triste, melancólica, sobre recomeçar. E pela primeira vez em anos, ela não parecia montada. Não parecia intocável. Parecia humana. Eu não fiz print. Não julguei. Só fechei o aplicativo. Na manhã seguinte, um pacotinho chegou pelo correio. Sem remetente. Dentro, havia uma foto antiga. Eu, Mia e papai, em frente à nossa casa de infância. Eu de aparelho. Ela de sapatos com glitter. Papai com aquele bigode horrível que ele se recusava a raspar. Colado atrás da foto, um bilhete. Eu fui horrível. Você não merecia nada daquilo. Você foi a única que sempre esteve lá. Eu entendo isso agora. Sem assinatura não precisava. Fiquei segurando a foto por muito tempo. Não porque o pedido de desculpas consertasse algo. Não consertava. Não porque me deixasse emocional, embora tivesse deixado. Mas porque era a primeira vez que ela reconhecia a verdade. E reconhecimento, mesmo sem reconciliação, pode ser um tipo de fechamento. As pessoas acham que a história termina com perdão, ou com um reencontro dramático, ou um abraço na chuva. Mas a vida não é um filme. E cura nem sempre parece mãos dadas. Às vezes, cura é distância. Às vezes, cura ir embora antes de perder ainda mais de si mesma. E às vezes, cura entender que deixar alguém enfrentar as próprias consequências não é crueldade. É uma misericórdia que você negou por tempo demais. Um mês depois que ela saiu, os novos inquilinos já estavam instalados. Um casal tranquilo, educado, grato, responsável. Eles me mandaram mensagem uma vez por causa de uma lâmpada piscando, e outra só para agradecer por eu ter mantido a lavadora em bom estado. Eles nunca filmaram nada no corredor. Nunca fizeram festa de madrugada. Pagavam o aluguel em dia sem agir como se isso os tornasse especiais. Foi pacífico. Minha mãe ainda liga às vezes. Ela circula devagar pelo assunto Mia, perguntando se a gente se falou. Eu digo que não. Ela não insiste mais. Talvez ela finalmente entenda. Talvez nós duas entendamos. E Mia, eu não sei onde ela foi parar. Não sei se está reconstruindo ou fugindo. Mas espero, de verdade, que ela esteja aprendendo. Não por mim, por ela. Quanto a mim, eu finalmente estou livre. Livre de carregar o caos dela. Livre de ser a rede de segurança da família. Livre da culpa que me mantinha presa a alguém que nunca percebeu os nós que eu segurava. Se você ouviu até aqui, obrigada.